educação. Da educação depende o futuro de um povo. Essa frase é do arcebispo Dom Jaime Spengler. E é com ela que eu abro o nosso programa de hoje. Para saber das conquistas e também dos desafios da educação aqui na cidade de São José, nós estamos recebendo a secretária municipal de educação, Maria Helena Krieger. É uma honra recebê-la. Seja bem-vinda. Obrigada. E também estamos recebendo a secretária adjunta de educação, Cláudia Regina Macari. Seja muito bem-vinda. Um prazer, uma honra tê-la aqui. Obrigada, da mesma maneira. Veja com a gente esse bate-papo que está imperdível. Vamos falar de muitas coisas que estão ocorrendo na educação de São José, dos desafios e das conquistas que ocorreram por aqui. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o programa Câmara Entrevista. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa entrevista. Hoje estamos recebendo aqui autoridades da nossa educação municipal. Uma honra para a Câmara Municipal de São José, para nós da TV Câmara, recebê-las mais uma vez aqui. Agradeço muitíssimo por estarem conosco no dia de hoje. Vou começar perguntando para a secretária qual é o balanço que a senhora faz da educação aqui na cidade de São José neste momento. O estado da arte, né? Como estamos? A rede pública municipal, ela oferece hoje para os munícipes cerca de 27 mil vagas, né, na educação infantil e ensino fundamental. O que ocorre? Mas tem tanta vaga e às vezes eu não consigo uma vaga para minha criança, para o meu filho. O que ocorre? Estas vagas estão disponíveis nas várias unidades que nós temos de ensino. E, geralmente, a família procura colocar o filho mais próximo da sua residência. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos vagas sobrando em 2.000 vagas na educação infantil e cerca de 1.500 vagas no ensino fundamental. É um número bastante expressivo, esse total de 3.500 vagas. Mas a gente precisa trabalhar muito isso ainda com a nossa sociedade. A gente tem as vagas, nem sempre está do lado da minha casa, está um pouquinho mais longe, mas ainda próximo, e nem sempre tem vaga naquela escola que eu gostaria que o meu filho estudasse. Eu estudei nessa escola e gostaria que meu filho também estudasse. E essas vagas são disponibilizadas mediante uma série de critérios, né? Seja renda per capita, seja crianças que estão em vulnerabilidade, tem uma série de requisitos. Então, essa compreensão que a sociedade precisa ter, a josefense, os pais, as famílias, de que nós temos vagas, sim. Apenas a dificuldade é de tê-las exatamente onde eu gostaria que ela estivesse disponível. Isso se deve o quê, Maria Helena? Ao crescimento da cidade? Em algumas localidades crescem mais? É um crescimento que a gente, né, eu e Cláudia, a gente é bem chão de escola, então a gente reúne, a gente tem feito visitas às famílias, convidando-as para participar de encontros, e nós tivemos, isso que tu perguntas está muito claro, né, Cláudia? Nós tivemos uma reunião com as famílias de Vila Formosa. Né? Os filhos estão se transferindo para uma outra escola, uma instituição, para que a gente possa reformar a da vila. E nós recebemos, né, as famílias foram fazer as visitas, foram conhecer o novo espaço e depois queriam conversar conosco. Cada uma de nós ficou com um grupo. O meu grupo eu tinha uma jovem do Paraná com 4 crianças, uma venezuelana com trigêmeos. E eu fiquei assim pensando, nossa, nós temos uma forte, isso a gente já sabe, migração e imigração, né, em São José, afinal nós somos uma cidade das oportunidades, né, temos um bem viver, um bem-estar que apetece a migração, né, de outras regiões do país e também a do exterior, mas acaba virando um problema quando tu faz planejamento. Eu acredito que essa demanda enorme que a gente vem recebendo, por vezes também dificulta
dificulta o entendimento das famílias. Mas por que ela, da Venezuela, tem a vaga que eu gostaria de ter? Isso é muito complexo. E, ao falar do estado da arte também, a gente tem um dado muito que nos chama muito a atenção, que é o crescimento de crianças com espectro autista. Claudinha pode me ajudar um pouco falando nisso, né? Uma vez que tem sido, nesta semana, o nosso bate-papo diário com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público, com a Associação de Mães Autistas. Pois é, vamos entrar nisso agora, Maria Helena. Deixa eu só passar aqui para os nossos telespectadores, e agora há pouco, antes de começarmos a entrevista, eu também sou um obcecado pela educação, eu gosto muito e tenho formação na educação, conversamos bastante aqui sobre a educação, e educador costuma realmente fazer isso, a Maria Helena deixou muito bem claro agora há pouco, quando educadores se reúnem para falar de educação e até mesmo nas horas de lazer, nas horas de entretenimento, isso acontece na hora do almoço, num café e por aí vai. Isso tem chamado a atenção, isso tem sido um boom mesmo de número de crianças que estão nascendo hoje com espectro autista? Tem. E tem ligação, tem dado já ligando isso à questão da tecnologia? É assim, Fernando, na nossa rede especificamente, nos estudos que a gente vem acompanhando, desde 2013 esse número quadriplicou. Então a gente atendia 2013, 2014, 200 crianças com espectro autista, e hoje a gente tem mais de 1.000 crianças na rede. Isso porque o autismo tem diversos níveis. Diversos, né? Dentro do espectro, dentro né? Do que espectro, pode ser né? desde grau 1, grau 3, enfim. E né? quando falamos desses Síndromes, números, falamos de que grau? Na média? No geral, No não geral, tem. A gente não tem desde o leve, aquele que tem uma funcionalidade excelente, como aquele que tem uma série de limitações, né? Que exige um pouco mais. Que exige um pouco mais. E a gente está falando somente, que a Marilena sempre ressalta, de espectro autista. A gente tem outros tipos de deficiência, né? Deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual, né? De locomoção. Então, hoje, para o público que a gente atende, tanto na educação infantil quanto no fundamental, 90%, mais de 90% são crianças diagnosticadas com espectro autista, né? Número alto. Então, realmente é um número alto. E isso demanda uma preocupação grande, que é onde a gente vem, nessa semana exatamente, buscando as parcerias com o Conselho Tutelar, com esses órgãos, né? Com o Ministério Público. Hoje a gente atendeu uma comissão de mães, junto com o presidente da Comissão de Portadores de Deficiência aqui da Câmara, né? Para que a gente possa elaborar esse trabalho colaborativo de um atendimento mais qualificado, de um fluxo de informação melhor para a população, já que a gente recebe uma leva muito grande de imigrantes todo início de ano, e isso vem a cada ano, né, sendo mais evidente. Algumas regiões aqui de São José é um município que tem um território relativamente pequeno, mas tem uma população bem grande, tem uma densidade demográfica muito grande, e algumas regiões têm, então, uma demanda reprimida em relação tanto a vagas, como a professora Maria Helena colocou, como também em relação ao atendimento dessas crianças que têm tanto do espectro autista como de deficientes, né? E suspeita-se hoje, então, Maria Helena, que tenha talvez alguma relação com o uso dos próprios aparelhos, smartphones, com esse advento da internet cada vez se desenvolvendo mais e mais, e a gente nem sabe onde vamos chegar com tudo isso? O espectro autista, ele teve esse boom e ele acontece no Brasil todo, mas eu acho que muitos estudos estão sendo realizados. Mas a gente vê que essa geração nato digital, né, ela tem um encaminhamento muito diferente do que nós, os analógicos, né? A gente usava muito memória, né, e hoje eles têm tudo muito à mão, né? Pode ser que isso vá trazer, né, que esse é o grande desafio da gente, que é essa mudança que a gente está atravessando, também essa mudança que se percebe nas crianças de hoje, que deve efetivamente moldar a escola de uma maneira
totalmente diferente que a gente ainda nem consegue imaginar, né? A gente está em uma transição, né, para uma sociedade digital, onde, por vezes, o meio de se comunicar, de estar e de conviver passa por um dispositivo eletrônico. A gente não pode afirmar isso, mas provavelmente isso vem ocasionando mudanças no comportamento dessas crianças, né, e das famílias. Até porque muitas dessas mudanças também a gente só vai verificar daqui a alguns anos. Que a gente vai ver o que realmente aconteceu, né, com tudo isso que a gente está fazendo agora. O futuro dirá, né? E a frase que eu disse aqui do arcebispo Dom Jaime Spengler, né? Da educação depende o futuro de um povo, né? Fala muito sobre isso também que nós estamos falando aqui. E eu vou um pouquinho mais longe, num texto que também é dele, que diz o seguinte, olha, educar é ato nobre, é digno e é exigente, pressupõe vocação, determinação, paixão, paciência e o empenho dos melhores recursos. Não se pode educar sem competência, coerência, testemunho, profissionalismo, mais uma vez aqui citando as sábias palavras, portanto, do arcebispo Dom Jaime Spengler. Cláudia, quais são as conquistas aqui na cidade de São José ao longo dos anos? Olha, são várias, né? A gente tem conversado até bastante pelos avanços, né, Fernando? Eu acho que a pandemia foi um marco que fez a gente refletir sobre algumas coisas e a gente até teve que retroceder, mas... Bastante desafiadora, né? Muito desafiadora, né? Mas, assim, poderia citar a ampliação da nossa rede, né? Nós somos uma rede que começou com 5 funcionários na prefeitura e hoje tem quase 3.000 funcionários, né? Então, a gente teve uma ampliação da rede física, a gente teve uma ampliação no atendimento, a gente teve uma ampliação no capital humano, porque agora em janeiro acabamos de empossar 138 servidores na educação, efetivos, que isso também faz a diferença, principalmente na formação e, consequentemente, na qualidade do serviço que está sendo prestado. Na construção de um trabalho, né, Cláudia Maria Helena? Exatamente. Então, o investimento nessa formação continuada, né, Fernando, que é de suma importância para a educação. Esse professor está sempre tendo uma oportunidade de... Não só o professor, quando eu falo, todos aqueles envolvidos no processo educativo, né? As melhorias nos índices de qualidade, nos indicadores de qualidade. São José saiu de um patamar muito pequeno, muito baixo, digamos assim, principalmente em algumas unidades específicas de periferia, e conseguiu avançar muito. A gente teve uma nota na regional muito alta no IDEB. O último IDEB a gente tem, inclusive, algumas contestações de profissionais bem renomados do Brasil, que, em função da pandemia, acharam que foi muito incoerente a maneira como foi aplicado, enfim. Mas, pensando nesse caminhar da rede, a gente trabalhou isso exatamente em rede, para que aquele do José Nitro, aquele do Santa Terezinha, do Vila Formosa, tivesse as mesmas oportunidades que o estudante das partes mais centrais, né? E que tivesse essa melhoria no processo educativo dele. Uma descentralização. Isso. Então, assim, os índices de proficiência nas disciplinas em que são aferidos, que é português e matemática, eles tiveram um avanço muito grande. Então, no meu ponto de vista, enquanto educadora, essa foi uma conquista bem significativa para a nossa rede. Outro ponto que eu poderia colocar foi a construção do nosso documento base, do nosso currículo do território josefense, com base nas competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular. Né? Então, a gente foi um documento construído durante 2 anos, com a participação de todos os profissionais da nossa rede, onde os formadores eram os próprios professores que tinham mestrado e doutorado, e todo ele baseado na própria base nacional, né? Sendo que a gente tem algumas especificidades, né? A característica que norteia o fio condutor de todo o nosso currículo são os direitos humanos, uma parceria que a gente fez com a Univale, né? Com o Laboratório de Direitos Humanos da Univale. A questão da educação ambiental também foi extremamente pensada, o uso das tecnologias de uma forma diferenciada. Já pegando o gancho da tecnologia, a criação do Centro Tecnológico,
né, Inovação, de inovação, Centro de Inovação e Tecnologia Educacional, que vai ser inaugurado agora no aniversário de São José, onde a gente o prefeito vai estar tendo essa oportunidade de fazê-lo, né, para atender tanto os professores em suas práticas, em desenvolvimento dos seus projetos, quanto os estudantes também. Necessário demais, né, Cláudia? Porque assim, a gente estava falando agora há pouco da questão do autismo e fazendo as conexões, né, com a questão das tecnologias, a gente observa que é algo que não temos como fugir de modo algum, Não né? tem. A pandemia, como você citava agora há pouco, deixou muito bem claro isso, que nós temos que trabalhar cada vez mais de forma tecnológica. Inclusive, há uma semana atrás, estava vendo questionamentos nesse sentido, né? De gente dizendo, olha, a educação como conhecemos hoje vai acabar. Dizia um comentarista, vai acabar, porque os alunos, eles querem voltar para a escola, na volta das aulas. Por que eles querem voltar? Para ver os amiguinhos. Eles querem ver os amiguinhos. É aquela tal da interação com os demais. E muitas das vezes eles voltam para a sala de aula, e aí o que acontece? Não pode conversar com o amiguinho agora, tem que prestar atenção na aula. Há muitas discussões sobre a educação nesses tempos que nós vivemos. A internet deu voz também para muita gente, bem verdade, muita gente também que não tinha voz, hoje tem voz, e isso é bom. Agora, é um desafio realmente enorme trabalhar tudo isso. Ou seja, vamos ter então um centro voltado para a parte tecnológica, inovação, dentro da educação. Sim, e também vamos ter um centro de atendimento multiprofissional especializado, que também vai ser inaugurado aí por esses dias pelo prefeito, onde a gente vai fazer um trabalho conjunto, educação mais saúde. Então, esse é um espaço também dos mais necessários, né, em função, inclusive, do volume que a gente vinha falando, né, de crianças com espectros autistas, para que a gente promova o desenvolvimento e também um meio para ela conviver socialmente. A gente vive num momento onde tudo que a gente faz, que tem que ser integrado à tecnologia, também tem que ser integrado ao desenvolvimento humano. Porque quanto mais existe esse aceleramento, né, essa aceleração digital, ela precisa obrigatoriamente ser acompanhada pelo desenvolvimento humano. Então, esse eu acho que é um grande desafio, né? Eu acelero, né, todo esse mundo novo, digital, e quem acompanha o desenvolvimento do humano? Né? Um não vai coexistir sem o outro, não tem como, né? Então, eu acho que esse é um trabalho que a gente vem fazendo, essa questão que bem colocada pela Claudinha, o pós-pandemia, ele trouxe muitas lições para nós. Uma que foi essa integração da família com a escola, porque, de repente, a família tinha uma escola dentro de casa, né? E ele precisou se organizar para isso, assim como a escola, né? Os professores precisavam ter um planejamento, muita flexibilidade. Os pais também... E na marra, né? E os pais também tiveram que trazer para dentro de casa a compreensão de como o filho dele aprende. Os desafios dessa aprendizagem. Eu acho que os professores ganharam muito destaque nesse momento. Eu acho que nunca teve tanto pai, Maria Helena, tem que se virar nessa hora e estar com o filho do lado. E pensar assim, né, essa figura imprescindível do professor, não apenas aquele que está ensinando, mas aquele que está mediando essa relação de aprendizagem, né, e problematizando. Eu acho que os professores entenderam isso, Maria Helena, de certa forma, sabe como? Tendo que lidar no dia a dia com o filho e vendo o que o professor passa no dia a dia para poder ensinar aquilo ali, trabalhar aquele assunto com o filho. E isso também mostra para nós esse caminho da interação obrigatória, escola e família, né? Pais e responsáveis. Que não dá para separar os dois de modo algum. O sistema educacional ele é formado pela escola e pela família, né? O meu filho, eu conheço o meu filho e não conheço o aluno.
e vice-versa com relação ao O professor. professor né? conhece o aluno e não Então, conhece o filho. né? essa aproximação das famílias que a gente precisa cada vez mais estreitar, essa soma escola e família é que vai fazer a diferença no desenvolvimento dessa criança. Né? E, por isso, uma das nossas propostas nesses próximos 2 anos, né, Cláudia, onde a gente vai estar pilotando essa pasta, é nos aproximar cada vez mais das famílias, fazer a escuta, porque, de repente, a gente leva alguma atividade e ela não é percebida ou não é bem entendida pela família. Então, quando a gente constrói juntos, a gente consegue realmente atingir o nosso objetivo maior, né? Que é ter uma criança aprendendo num contexto escolar tranquilo, seguro e, principalmente, apoiado pela sua família e pela escola. Não consigo imaginar um sistema educacional que não trabalhe com esses 2 pilares, escola e família. Sem dúvida, né? Eu estava aqui, você estava falando, estava pensando ainda, né? Trabalhar a escola, trabalhar a família, unir esses 2 para trabalhar é um desafio e tanto, enorme. um desafio já de muito tempo, né? A Cláudia e a Marilena podem dizer isso com propriedade, tem mais idade do que eu e muito mais experiência na educação do que eu tive no tempo em que passei pela educação. E é sempre algo que se apregou já de muitos anos, né? Essa importância, não podemos delegar só à escola uma responsabilidade que também é da família e vice-versa. Tem muita responsabilidade, diríamos ainda que a família tem um papel ainda mais importante nessa formação aí, porque é um trabalho de base, né, que precisa ser feito. Mas os tempos realmente exigem muito e, a bem da verdade, muitos pais acabam realmente colocando os filhos para estudar desde a mais tenra idade, justamente para poder trabalhar, poder manter a subsistência, trazer a comida para dentro de casa. Então, revelando a importância do papel da escola, é claro que o papel não apenas de cuidar, mas de educar e educar com excelência, e é isso que São José vem trabalhando nesse sentido. Educação infantil, educação de jovens e adultos, escolas profissionais, tudo isso administrado pela nossa Secretaria de Educação de São José. Um desafio grande, um desafio e tanto. Maria Helena, desafios que vão ainda mais longe. Como é que se gerencia tudo isso, Maria Helena? Então, a gestão, né, de uma secretaria deste tamanho, ela precisa ser colaborativa. Nós temos que ter interação com todas as áreas e principalmente atentar para um aspecto, é porque nós temos uma área pedagógica e uma área administrativa. Essa área administrativa é o meio para que aconteça o pedagógico de qualidade com excelência. Ao longo da história, por vezes, a gente confunde um pouco isso, né? Quem trabalha na escola acaba se percebendo que, por vezes, a gente tem que ter muito cuidado de não empoderar a questão administrativa em detrimento daquela que é a nossa atividade fim, né? Que é ensinar, conduzir a aprendizagem. Então, esse é um desafio que é a interação e o trabalho colaborativo das áreas. Nós temos toda sexta-feira de manhã um encontro onde a gente reúne o pedagógico, as áreas do pedagógico e do administrativo, para que a gente converse e faça o encaminhamento que é necessário. Não aquele que eu acho, que eu considero melhor, mas que o conjunto das áreas entende que vai, efetivamente, aquele encaminhamento vai atender o objetivo final, que é uma aprendizagem com qualidade. Eu me lembrei agora de uma diretora, desculpa eu lhe interromper, Marlene, Valíria Sacker, uma diretora do Estado, que eu tive a oportunidade de trabalhar, e ela tinha, eu já citei inclusive isso numa entrevista, ela era uma das primeiras a chegar na escola, chegava na escola cedo, 6h30, 7 horas da manhã, deixava a família em casa. Barulhinho do cadeado, abrindo e fechando. Abrindo e fechando. Ela chegava na escola, primeira coisa que ela fazia, gente, não ia nem para a sala dela, corria para a cozinha. Preparava o pão, preparava o café e ela dizia, aluno com fome Não aprende. não aprende.
equipe com fome também não. aprende. Que coisa extraordinária, né? É. Isso é algo, isso mostra, né, a necessidade de unir a parte administrativa com a parte educacional, não dá para separar elas. Esse abraço de pertença, ele é muito importante para que a gente tenha agilidade nos processos. Fazer a gestão estanqueada, personalística, onde é o João, uma Maria, José, não dá certo não. Nós temos que todos juntos buscar o objetivo comum, e final, que é a aprendizagem, uma educação de excelência para a nossa sociedade. Então, esse é um desafio, mas eu tenho certeza que a gente tem muitos talentos na Secretaria de Educação, muitas pessoas colaborativas, muitos profissionais de qualidade extrema, e que a gente vai saber aproveitar bem todos esses talentos, esse capital intelectual que nós temos na Secretaria Municipal, né, de Educação aqui de São José, e vamos conduzir com toda a vontade de acontecer, de realizar, apesar de todos os desafios que nós somos acometidos na área de educação. Quando falamos, Cláudia, em educação infantil, educação de jovens e adultos, escolas profissionais, desses aí, qual que você elenca aí como mais desafiador para a Secretaria hoje? Eu penso que aquilo que é nossa competência, Fernando, que é a educação básica, o ensino fundamental e a educação infantil. Né? É nesse ponto que eu coloco, que aliás é o nosso maior público. Né? Hoje nós temos quase 9 mil e poucas crianças, bem pequenas e pequenas, na creche e na pré-escola. Exigem bastante. Né? Que são 40 unidades, né? 40 creches, mais 8 unidades de filantrópicas, que são as parceiras. E nós temos 24 escolas de ensino fundamental. Então, trabalhar desde a primeira, né, desde de 6 meses de idade até ele estar com 14 anos para ingressar no ensino médio, esse é o nosso grande desafio. É aí que a gente precisa despender investimento, despender energia, planejamento, foco, né? Então é uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande. E também não só nas nossas crianças, mas também nos nossos profissionais, que como a professora Maria Helena colocou, são muito capazes, né? O trabalho deles, principalmente na pandemia, como tu disseste anteriormente, foi hercúleo. Esses professores se dedicaram, eles se refizeram, eles se reconstruíram para poder atender as crianças e os adolescentes da melhor maneira possível, né? Então, eu acho que o grande desafio é esse mesmo, é o foco no nosso estudante, na nossa criança e no nosso adolescente e nos nossos profissionais, que são o nosso capital humano para trabalhar uma qualidade melhor, uma equidade maior, que é o que o novo Plano Nacional de Educação vai trazer daqui a 2 anos, né? A gente falou alguma coisa já sobre pandemia. Os aprendizados obtidos durante a pandemia, com a pandemia, podem ser pensados a partir da ideia de que toda crise é uma oportunidade de evoluir e crescer, tanto em nível individual quanto coletivo. Minha pergunta seria, o que aprendemos com a pandemia então? Já falamos bastante aqui, mas com relação à educação, o que vocês elencariam assim que aprendemos bastante com a pandemia? Poderíamos destacar, Maria Helena? A necessária relação escola-família, a inclusão digital. Né? Eu acho que ela avançou muito. Aquilo que já estava vindo meio devagar, de certa a forma, pandemia acelerou. Acelerou. E também uma percepção de todos nós de fazer permanentemente um investimento na formação e atualização do nosso corpo docente e técnico para fazer frente a essas mudanças, né, que era uma coisa antes que não era tão ressaltada. E hoje é impossível tu fazer um planejamento sem tu despender um recurso muito expressivo para que o nosso corpo docente e técnico
possam, né, estar entregando o que há de mais atualizado, né, as novas metodologias de aprendizagem. Então, eu acho que esse também foi algo que nos tocou muito, né, no período da pandemia. Eu já tinha falado sobre, né, essa questão que a gente precisou aprender a se planejar mais e melhor. Mas também tem uma coisa que todo mundo fala e que também afetou muito a gente, que é um alerta para o cuidado com a saúde mental. Eu acho que esse foi um aprendizado nosso, que a saúde mental ela é importante, ela conta e ela é necessária para que todos nós estejamos aptos a aprender e a ensinar. Então, isso acho que foi o maior alerta. A gente antes nunca havia pensado tanto na saúde mental, tanto na qualidade de vida, para além do que a gente já fazia, que era ir para o trabalho, chegar em casa. Então, eu acho que a pandemia nos alertou que existe um mundo que precisa ser olhado, que precisa ser cuidado, e desse mundo faz parte o ser humano. Por vezes parece que a gente esqueceu um pouco de nós. E a pandemia traz isso para nós, para a gente se olhar, porque para a gente fazer bem e melhor, a gente precisa estar bem. Então, eu acho que a saúde mental foi um alerta para toda a sociedade. Eu penso que a pandemia ela trouxe uma reflexão importante, até antagônico, né? O ser humano é um ser social, ficou isolado, eu acho que aprendeu a valorizar esse contexto de por que as crianças hoje querem tanto ir para a escola para poder conviver com o amiguinho, né? Porque a gente vive uma sociedade muito individualista, né? Então, trouxe essa questão da importância de viver no coletivo, de trocas, de vivências, né? E para os profissionais, como a professora Maria Helena colocou, trouxe essa reflexão também no sentido de fazer um planejamento. Porque agora, Fernando, eu tenho 30 crianças, mas eu tenho que pensar naquela que teve o apoio da família, naquela que ficou sozinha em casa, naquela que não teve estímulo nenhum, que ficou evadida, naquele outro que foi super estimulado e que já está muito adiante. E muitas das vezes aqueles que não fazem da parte da educação no dia a dia têm uma certa dificuldade para compreender, né? Exatamente. Né? E esse olhar habilidoso, né, de quem entende da educação precisa ver e trabalhar isso no dia a dia. Ver que há uma disparidade. Não tenha dúvida. Ver o que é prioridade para o Fernando, o que é prioridade para a Maria Helena. Então, esses indivíduos são importantes enquanto sujeitos desse grupo, né? Mas e daí? O Fernando, como é que está o Fernando? Né? Como é que está o processo do Fernando? Eu posso ir até aqui? Ou o que é essencial para Maria Helena? Ela ainda não conseguiu isso aqui, então eu preciso avançar. Né? Os processos de alfabetização, eu me preocupo muito, né, com as crianças que estavam no primeiro, no segundo ano. Em geral, como é que foi isso, Cláudia? Então, foi um processo bem complicado, assim, né? Que ainda não vencemos, eu acredito que de todo modo. E que a gente vai demorar, como tu falou, né? vai ter um tempo para a gente... alguns especialistas falam em 10 anos de atraso no processo dessas crianças, né? A gente percebe que eles são muito capazes e que a gente consegue avançar, mas tendo um planejamento adequado, tendo um foco adequado e trabalhando no sentido de instrumentalizar exatamente o que cada um precisa, né? Dentro da coletividade. Então, é um processo bem interessante. Seria já uma aprendizagem personalizada. Exato. Eu saio daquela aprendizagem tudo para todos de forma igual e começo a olhar desse professor para essas diferenças e aí a aprendizagem começa a ser, de uma certa maneira, personalizada. Demanda planejamento, muito trabalho, demanda tempo e muito trabalho. Personalizar dentro do coletivo é muito difícil. É muito difícil, mas aprende-se de forma diferente. Eu tenho criança que é muito visual, outra que é muito auditiva, outra que aprende escrevendo. Então, como é que eu avalio... São desafios do dia a dia. Como é que eu avalio essa aprendizagem? Né? Eu tenho formas diferentes de aprender e respeitar isso é ter praticamente uma aprendizagem personalizada. Muito bem.
Conversei aqui, portanto, com a secretária de Educação de São José, Maria Helena Krieger. Conversei também com a secretária adjunta, Cláudia Regina Maccabi. Quero agradecer muitíssimo a vocês por terem vindo até aqui, aceitado prontamente o nosso convite. Agradecer a Renata, que está aqui conosco também, né, que mediou essa oportunidade nossa aqui, conversarmos com os telespectadores da TV Câmara e falarmos desse assunto tão importante que é educação, conquistas e desafios. Maria Helena, muito obrigado. Desejo tudo de bom para vocês da educação. Contem conosco no que precisar. Estamos aqui. Gratidão por esse momento, né, que nos permite, né, bater esse papo gostoso aqui com vocês. É uma grande oportunidade a gente poder chegar nos lares e colocar um pouquinho do nosso dia a dia, dos nossos desafios. Falar um pouquinho da gente, né, claro. dos nossos afazeres, né, é um prazer muito grande estar aqui, Fernando, né, agradecer mesmo a oportunidade de poder mostrar um pouco da educação de São José, que é um referencial aqui na região da Grande Florianópolis, né, a gente sabe disso, tem um trabalho bem sério, né, então foi um prazer estar aqui contigo e dizer para o munícipe que ele pode, sempre que precisar, nós somos servidores públicos e temos que estar lá para atender na medida do possível aquilo que vocês precisarem. Então, uma boa tarde, né? Ótimo. Agradeço a oportunidade. Boa Obrigado tarde também. E até a próxima. Até a próxima. Vai ter uma próxima, com certeza. Foi uma honra recebê-las aqui mais uma vez. E a você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. A entrevista fica à sua disposição. Você que pegou pela metade, está lá no canal do YouTube da Câmara Municipal de São José. Você pode assistir a hora que você quiser e também disponível em TV aberta no canal 10.2 da TV Câmara de São José. Muito obrigado por sua audiência. TV Câmara é o legislativo ainda mais perto de você.